Nessa mensagem tem um título: Oração que não está respondida. Quando Deus não atende a sua oração, quando parece um silêncio e a sua oração não vai passar do teto. E existe em todas as nossas experiências, desilusões, quando as nossas orações não parecem ter respostas. A primeira razão é porque os nossos pecados nos fazem separações entre nós e Deus. E Deus não ouve enquanto nós guardamos pecado nos nossos corações. Temos de confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus. A Bíblia diz em João, a primeira epístola de João, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos limpar de toda impureza. A segunda razão pela qual as nossas orações não são atendidas é que nossas orações não estão de acordo com a vontade de Deus. As petições não são para a glória de Deus, são egoístas. Por exemplo, se nós pedimos para ser muito ricos, ou para ser importantes, para ser pessoas mais sucedidas no mundo, por exemplo, ou ter terrenos enormes, isto é só egoísmo e Deus não vai responder a este tipo de oração. Tiago diz: vocês não recebem porque vão usar nos seus próprios prazeres, mas pede e recebe de acordo com a vontade de Deus. E podemos encontrar a vontade de Deus na palavra de Deus. A terceira razão pela qual nós não temos respostas é conflitos não resolvidos entre marido e esposa. Cada casal tem conflitos, tem discussões, tem opiniões diferentes, mas temos de resolvê-los, temos de falar, comunicar, pedir perdão, ficar em reconciliação entre nós dois. Mas se nós não fazemos isto e há grandes conflitos, Deus não vai responder às nossas orações. A quarta razão pela qual Ele não responde é falta de fé e expectativa. Fazemos orações, mas não temos nenhuma confiança que Deus vai responder. Não temos expectativa que tal vai acontecer. Não temos uma confiança que vai haver uma cura ou vai haver uma resposta em oração. Então não vale a pena, porque ao fundo não cremos em Deus vivo. Mas se nós cremos, se nós temos confiança, Deus vai responder. A quinta razão pela qual não temos resposta é falta de oração segundo a vontade de Deus, como já citei. Mas neste sentido, temos de encontrar sintonia com as promessas de Deus, com o caráter de Jesus, com as orações dos apóstolos. E se Jesus orava o Pai Nosso, ou ensinava o Pai Nosso, citou o Pai Nosso, nós também podemos fazer isto. Podemos tomar as palavras dos Salmos e utilizá-los em nossas próprias palavras. Podemos orar para cura, para milagres, para tudo que os apóstolos oravam, e podemos tirar da Bíblia todo o nosso entendimento qual é a vontade de Deus. Mas uma das razões principais pela qual a oração não tem efeito é que pessoas orem, mas não orem segundo o Espírito Santo. Orem nas suas imaginações, orem com desejos legítimos, talvez,
mas não são as orações que Deus concede. Então Deus não responde neste tipo de oração. Principalmente na área de cura. Podemos sim e devemos orar para a cura de pessoas doentes numa situação grave, por exemplo, cancro ou Covid-19, mas se nós não sabemos se uma pessoa vai ser curada com a confirmação do Espírito Santo, isto é um engano. Não podemos declarar, ou não devemos declarar, está curado quando não temos nenhuma certeza de Deus que tal vai acontecer. E muitos são enganados, declaram avivamento e não há avivamento. Puro e simples não acontece, só por declarar. Temos de ter muito, muito mais intimidade com o Espírito Santo e ouvir a direção dele em oração. Qual é a palavra para ti em oração? E quando tu não experimentas uma resposta logo de oração, pede a Deus, Senhor Jesus, por que tu não respondes a mim? E muitas vezes Deus vai falar e vai apontar algo e vai dirigir pelo Espírito Santo algo na tua vida. Acontece muitas vezes comigo, quando eu peço algo e não acontece, que Deus responde ou Deus fala comigo. Por quê? Uma outra razão para a falta de resposta é porque nós somos mesquinhos, não damos generosamente à obra de Deus, nem aos pobres, nem às pessoas carenciadas fora da igreja, dentro da igreja, não apoiamos o pastor local com as nossas finanças, não apoiamos missões, não damos dinheiro aos órfãos, pessoas muito necessitadas em outros países. Mas se o nosso coração está aberto para ajudar os outros, Deus inclina o seu ouvido para conosco. Outra razão é que muitas vezes não perdoamos quem nos injustiçou. Ficamos rebeldes, ficamos injustiçados, ficamos zangados com o colega, com o irmão, com o vizinho, mas principalmente com Deus. Ficamos tão zangados que separamos, fazemos uma separação entre nós e Deus. Precisamos primeiro de nós reconciliarmos com Deus e com um outro irmão e pedir perdão. Esta falta de reconciliação, a amargura, é uma grande barreira em termos de oração. Não podemos evitar tratar este assunto enquanto existe. Uma outra maneira que nós não vemos aparentemente resposta em oração é quando não permanecemos em Cristo Jesus. Jesus, no livro de João, deu uma promessa muito grande. Ele disse, se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vós, pode pedir o que quiser e vai ser dado, concedido. Então, permanecer nos mandamentos de Jesus, permanecer nas palavras de Jesus, permanecer em intimidade com Jesus, em oração, em louvor e adoração. Isto é permanecer em Cristo Jesus. E como que podemos obedecer o mandamento de Jesus? Amar os outros. Quando nós amamos os outros, Deus facilmente responde em oração. Uma outra maneira que nos impede, ou impede as nossas orações, é a falta de reconhecer que Deus é soberano. Muitas vezes
só aparentemente, mas parece que Deus não responde porque Ele é soberano. Ele demora, até não concede aquilo precisamente que nós pedimos. E porquê? A resposta é: nós não sabemos. Nós não sabemos a razão para quando nós oramos para uma cura e tal não acontece. Quando oramos para muita provisão, é só pouco aparece. E temos de reconhecer que Deus sabe o que Ele faz. Ele tem planos maiores para nós. Ele está a fazer, se criar algo diferente em nossos corações. Ele está a moldar a nossa vida e a cultivar em nós confiança, paciência, amor. Isto aconteceu com Jó, quando ele perdeu seus filhos, perdeu a fama dos seus amigos, e ficou muito doente. E parece que ele passou anos sem entender porquê, e questionava Deus durante muito tempo. Mas um dia Deus questionava Jó, e Jó não tinha respostas. E às vezes simplesmente não temos uma resposta porque Deus demora em resposta para nós. Temos de confiar nele e ver que ele tem propósitos maiores. Paulo pediu que os espinhos pudesse tirar de vida dele, e Deus diz não. Paulo pediu 3 vezes. Deus diz: a minha graça é suficiente para ti. E às vezes Deus nos leva para sofrimento, para águas profundas, para dificuldades enormes, só para nos criar um coração de amor com Cristo Jesus. E isto é uma coisa incógnita, uma coisa que nós não entendemos, mas Deus às vezes atua assim. E quando nós paramos de questionar, criticar a Deus, deixamos de ficar zangados com Deus, é que aprendemos contentamento, aceitação. A última razão pela qual podemos dizer é difícil ver respostas, muito difícil, é que vivemos num mundo caído, um mundo que tem sequelas de queda de Adão. Em termos de que o clima mudou, já existe pecado no mundo, maldade, e temos de lidar com isto, quer queira, quer não. As pessoas que vivem em sítios onde há terremotos, crentes, por exemplo, não necessariamente são salvos do terremoto. Existe tempestade e extremos de clima por causa de queda de Adão, por causa do sofrimento que já existe no mundo, existem muitas coisas ruins. O crente não é necessariamente protegido destas coisas. E temos de aceitar isto, aceitar injustiça de parte dos outros. Muitos crentes são perseguidos no mundo, especialmente no mundo asiático e México e vários países na África, e morrem pela sua fé. Então Deus não responde. Nós não sabemos porquê. Outros são libertados de prisão, são libertados do sofrimento. Outros são curados, mas outros crentes morrem quando não têm muita idade. E nós não sabemos porquê. Então, resumido, oração
Às vezes é um pouco difícil entender, mas sabemos isto: Deus sempre responde, mas a maneira dele e o tempo dele. Então, se ainda não subscrever, pode fazer isto agora. E se quiser, pode fazer um comentário, uma questão, ou o que quer escrever debaixo deste vídeo. Amém.